Semântica, Tag Div e novas tags semânticas. Você há de concordar que, assim como a gramática da língua portuguesa, toda linguagem possui algumas regras para serem seguidas. E cá entre nós, isso é muito importante, pois elas nos dão o direcionamento de como utilizá-la corretamente. É com isso em mente que, a partir de agora, nos dedicaremos a aprender um pouco mais sobre algumas boas práticas importantes ao utilizar o HTML. Vamos lá! Bom, para começar, saiba que há um nome específico para esse conjunto de regras necessárias para utilizar cada linguagem, e para saber qual é, clique e arraste a lupa conforme indicado. A semântica é importantíssima para o desenvolvimento de códigos e para a criação de sites, principalmente quando pensamos naquela ferramenta de pesquisa muito conhecida, o Google. É isso mesmo, sites criados seguindo as boas regras da linguagem HTML têm mais chances de aparecerem no topo dos resultados das pesquisas do Google, fazendo com que mais pessoas acessem as nossas páginas. Portanto, ter códigos bem organizados e bem escritos é essencial para sermos bem vistos pelos mecanismos que decidem quais sites ficarão nas primeiras posições de busca. E não se preocupe, pois existem alguns recursos que nos ajudam a manter a boa semântica enquanto programamos. Que tal conhecer um deles? Então clique no dicionário presente em sua tela. Essa é uma das tags mais famosas da linguagem HTML, pois ela auxilia na organização dos códigos em nossas páginas. Sua função é criar grupos de comandos separados para cada componente visual que será inserido no site. No caso da criação de um menu de um site, por exemplo, é necessário inserir várias linhas com diferentes códigos. E como ainda usaremos diversas outras linhas para outros componentes, pode ser que fique difícil encontrarmos o local em que os comandos do menu começam e terminam, concorda? Por esse motivo, para facilitar a leitura e a interpretação desse grupo de códigos, basta adicionarmos a tag div para marcar o seu início e o seu fim. Agora saiba que a div pode ser utilizada para criar qualquer outro componente, como cabeçalho, tabela, rodapé, entre outros. Mas diante dessa informação, você deve estar se perguntando, será que não vamos nos confundir ao estruturar todos esses componentes com a mesma tag? Bom, fique tranquilo, pois com a evolução do HTML para o HTML5 e com a importância da semântica e da organização no desenvolvimento web, foram criadas outras tags específicas para cada item visual de uma página. Com isso, foi possível com que o padrão de desenvolvimento ficasse ainda mais evidente. Incrível, não é mesmo? Então vamos conhecer algumas dessas tags. Para isso, clique nos ícones da tela seguindo a ordem em que aparecem. Tenha em mente que elas são recursos essenciais na hora de mantermos uma boa organização em nossos códigos, ok? Agora, que tal vermos um exemplo de códigos baseado na tag div e o mesmo com as novas tags semânticas? Espie só! Uau! Vimos mais um conteúdo interessantíssimo sobre o desenvolvimento web e a programação na linguagem HTML. Entretanto, ainda temos mais estrada pela frente. Então, mantenha o entusiasmo. Até logo! Tags de manipulação de texto. Os textos são partes importantes dos conteúdos de inúmeros sites. Afinal de contas, é por meio deles que é transmitido o assunto de uma página para o usuário. Portanto, saber a melhor forma de apresentar essas informações
contribuirá para uma experiência mais agradável, com páginas atrativas e textos bem organizados. Sendo assim, neste momento, conheceremos algumas tags de HTML que são valiosíssimas na hora de realizar essa tarefa. Partiu! Para começar, saiba que, ao trabalharmos com essa linguagem de programação, temos uma grande diversidade de tags que nos guiam durante a criação de textos em nossas páginas web. Cada uma delas possui características distintas e podem ser usadas em diferentes situações. Por esse motivo, conheceremos um conjunto de tags bastante prático. Ficou curioso? Então clique no ícone da tela. Normalmente, o conjunto de tag H é utilizado para inserir títulos nas páginas, e ele possui 6 variações diferentes. Seu nome deve vir acompanhado de um número, que vai do H1 até o H6, e cada um deles possui estilos já pré-definidos. Saiba que o tamanho da fonte é o que varia entre eles, e o mais legal disso tudo é que nós não precisamos especificar no código qual é esse tamanho, a fonte ou a cor, pois todas essas características já são interpretadas pelo próprio navegador. Outra tag importante na hora de trabalhar com textos é a P. E que tal descobrir o que ela faz? Então, adicione o seu fechamento conforme as instruções. Para entendermos melhor, imagine que quando utilizamos um editor de texto comum, ao pressionar a tecla Enter, fazemos uma quebra de linhas, ou seja, separamos o nosso conteúdo em parágrafos. Bom, na construção de páginas HTML, essa função fica a cargo da tag P. Por isso, o momento em que quisermos demarcar algum trecho de texto que deve permanecer junto no mesmo parágrafo, basta utilizar essa tag. Agora, para fixarmos bem esse conceito, vejam um exemplo desse código indicando um parágrafo que conta parte da história do autor Machado de Assis. Sendo assim, quando transpormos esses comandos para o navegador, eles serão interpretados da maneira que vemos na tela. Incrível, não é mesmo? Dando continuidade, suponha que queremos destacar uma frase ou uma palavra específica desse parágrafo. Bom, nesse caso, podemos usar a tag span dentro da própria P, com algumas especificações. Neste exemplo, quando usamos o span, indicamos que o nome Machado de Assis deve ter uma cor de fundo, ou seja, seu background marcado com a cor vermelha. E o resultado desses códigos é o que vemos na tela. Demais, hein? Além disso, uma outra opção legal é que se quisermos formular um texto com mais de um parágrafo, podemos usar 2 ou mais tags P. Para isso, basta escrevermos os trechos específicos de cada parágrafo entre a abertura e o fechamento de cada tag. Simples, concorda? Bom, tendo esses conceitos em mente, saiba que existe uma outra tag muito prática para a manipulação de texto, e para descobrir qual é, clique no ícone da tela. A tag pré tem a função de preservar algumas características de textos já escritos em um editor. Então suponha que já tenhamos redigido alguns parágrafos de conteúdo no Word, por exemplo. Ao copiar esse texto e colá-lo entre a abertura e o fechamento da tag pré, o navegador preservará as quebras de linhas. Interessante esses conceitos, não é mesmo? E conhecendo todas essas maneiras de manipular texto com código HTML, estamos um passo mais perto de entender como criar ótimas páginas web. Esperamos que tenha gostado do que viu até aqui, mas ainda temos outros conteúdos pela frente, beleza? HTML5 e links. Quando utilizamos um editor como o Word, sabemos que ele nos permite manipular vários aspectos visuais dos textos. Por exemplo, deixá-los em negrito, itálico, sublinhado, entre outras opções. E o HTML5 não ficou atrás, pois ele trouxe uma variedade de modificações e novos códigos para ajudar os programadores a realizarem tarefas parecidas. Sendo assim, dedicaremos o nosso tempo a aprender um pouco mais sobre isso, além de tratar de outro assunto bem legal, o uso de links. Bora lá! Como já sabemos, a tag P pode ser utilizada para criar um parágrafo. Entretanto, com ela, o texto se mantém sem formatação. Então imagine que queremos que esse parágrafo fique em negrito
E para isso, podemos adicionar uma outra tag dentro da P. Ficou curioso para saber qual é? Para descobrir, clique no ícone da tela. Note que seu uso é bem simples, pois todo o texto inserido entre a abertura e o fechamento dessa tag B já será interpretado e ficará em negrito. Desse mesmo modo, podemos deixá-lo em itálico. Contudo, a tag correta a se usar é a I. Outra possibilidade que temos é sublinhar o nosso texto. E para fazermos isso, basta seguirmos esses passos. Porém, a tag que devemos inserir é a U. Simples, não é? Saiba que ainda não terminamos, pois existem várias tags que conseguem manipular esses aspectos visuais dos elementos de texto. E para utilizá-las, é só fazer o procedimento igual a essas que acabamos de ver. Ficou interessado em conhecer essas outras tags e as suas funções? Então, clique nos ícones indicados, seguindo a ordem em que aparecem. Sem dúvidas, o HTML nos oferece diversas opções, que podem ser aplicadas do jeito que quisermos e quando precisarmos. Então, que tal vermos como as propriedades visuais dessas tags ficam quando os códigos são interpretados pelo navegador? Espie só! Incrível, hein? Continuando, agora trataremos de um outro assunto, os links. Sendo assim, para prosseguirmos, clique no local em destaque. Você certamente já passou por uma experiência parecida com essa, em que clicamos em algum local e somos direcionados para outra página do site, ou até mesmo para um site completamente diferente. Essa é a função dos links, e eles são extremamente úteis, portanto, é fundamental entendermos como podemos adicioná-los em nossas aplicações em HTML. Pois bem, fazer isso é bem simples, afinal, a tag utilizada para inserir links em nossas páginas chama-se A. Porém, para que ela funcione corretamente, devemos colocar alguns elementos de atributo em sua abertura, os quais o ajudarão a especificar exatamente tudo o que desejamos fazer. Primeiro adicionamos o atributo href, informando entre as aspas qual é o endereço da página que será carregado ao clicar sobre o link. Sendo assim, se quisermos que ele seja levado até o site do Google, basta digitar entre as aspas o seu endereço, conforme vemos na tela. Na sequência, para conhecer o outro atributo que deve ser inserido na tag A, complete o href conforme indicado. Aberto no navegador. É simples, se quisermos que ele seja carregado na mesma guia que estamos usando, basta indicar o valor _self entre as aspas. Agora, se for necessário que o link seja aberto em uma outra guia, então utilizamos o _blank, também entre aspas, ok? Depois de definir tudo isso, podemos, por exemplo, colocar um texto entre a abertura e o fechamento da tag A, e ele servirá como uma espécie de botão vinculado a esse link. Muito interessante, concorda? Esperamos que tenha gostado e que esteja com o gás todo. Afinal de contas, ainda temos muito para aprender. Até logo!